Isaías, capítulo 44, versículo 3, irmãos. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E quando eu vi esse versículo, irmãos, um avivamento da igreja, o derramar do Espírito Santo na igreja, eu achei algo lindo e poderoso. Porque, irmão, sem o Espírito Santo não tem avivamento na igreja. Sem o derramar do Espírito Santo não tem avivamento, não tem trabalho na igreja. Sem o Espírito Santo as coisas não caminham. A palavra de Deus diz que Ele vai derramar o seu Espírito. A igreja só avança, a igreja só caminha quando elas têm o Espírito Santo. Não há outro caminho. Pela nossa força nós não conseguimos evangelizar, pastor Daniel. Pela nossa força, Adri, nós não vamos ganhar almas lá fora. Pela nossa força nós não vamos ter forças para jejuar, para orar, para buscar a palavra. Pela nossa força nós não estaremos nem em pé, porque se não fosse o Espírito Santo de Deus. Essa é a promessa que está nesse versículo. Aquilo que Deus diz, a promessa de Deus, aquele que não mente. Isso é uma promessa. Não é um homem, não é qualquer pessoa que está falando aqui. É o próprio Deus que disse: eu vou derramar o meu Espírito Santo. E em cada parte da Bíblia, irmãos, nós vemos que Deus dá uma simbologia ao Espírito Santo. E nesta parte, Ele dá como o quê? Como a água. O Espírito Santo aqui é representado como a água. O que é o Espírito Santo na igreja? É algo que o quê? Que floresce. Alguém aqui já fez uma plantação? Eu trouxe aqui. Pode segurar para mim, pastor Leandro, por favor? Eu trouxe um vaso para os irmãos verem. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é a água, simboliza a água nesse versículo. Você que já plantou, sabe que você tem que preparar uma terra para você plantar. Para que esse fruto venha a nascer, você tem que ter uma terra adubada, uma terra boa. Você tem que saber o lugar que você vai colocar esse vaso. Minha mãe vai em casa, ela colocou um monte de vaso na minha casa, de uma amiga dela. A Daniele fica doida em casa. Minha mãe vai lá, faz uma festa. Essa aqui é sombra, essa aqui você coloca ali, essa você coloca um pouquinho de sol de dia, um pouquinho de sol à tarde. É desse jeito. Só que tem uma coisa que minha mãe sempre fala: não deixa de jogar água nas minhas plantinhas, porque senão ela vai fazer o quê? Vai morrer. Então você pega o vaso, irmão, você pega a semente. Pastor, tive que espremer uma laranja para sair 2 sementes. Saiu só 2 sementes de uma laranja. Vocês acreditam nisso, irmão? Antigamente a gente chupava laranja, saía semente. Saiu 2. Tive que acabar quase com 4 laranjas para sair 4 sementes. Misericórdia. Glória a Deus. E você vem e planta a sua semente. Opa. Você vai colocar aonde ela vai nascer, aonde ela vai dar fruto. Vai nascer um pé de laranja aqui, se você colocar ele no sol, se você adubar, se você cuidar. Mas se você deixar de colocar água, o que vai acontecer com essa semente? Ela vai secar, ela vai morrer, ela vai definhar. Obrigado, pastor, Deus abençoe. É isso que vai acontecer se não tiver a água. A mesma coisa na igreja, irmãos.
É a mesma coisa na igreja. Nós podemos ter, irmãos, o melhor som aqui, Adri. Aquele que a gente quer comprar, sabe? Para quando a gente colocar um vídeo no YouTube, ficar aquele vídeo perfeito, sem chiado, sem nada. Nós podemos colocar. Nós podemos trazer, pastor, os melhores pregadores para pregar aqui no altar. Podemos trazer aqueles pregadores que falam aquelas palavras bonitas que eu não consigo falar, sabe, diferente, que a gente até se confunde, não sabe nem o que ele está falando. A gente pode até trazer. A gente pode colocar ali 15 porteiros ali na porta para cuidar do povo, que vai chegar, que vai sair, quem vai entrar. Mas se não tiver o Espírito Santo, isso não vai valer de nada. Sem a obra do Espírito Santo não tem vida na igreja. Pode ser o que for, irmãos. Pode acontecer o que acontecer, se não tiver o Espírito Santo, não tem obra de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção, a palavra de Deus diz que a água ia ser derramada sobre quem? Sobre os sedentos e sobre a terra seca. E eu fiquei pensando naquele louvor do Terra Seca. Fiquei pensando naquele louvor. Perguntei para Daniela, como que é mesmo, amor? Canta para mim. Olha onde Deus nos leva, pastor. Olha o que Deus fez comigo essa semana. O diabo, irmãos, não queria deixar eu chegar até aqui. Vocês não têm noção do que acontece. O diabo não quis deixar com que essa palavra fosse lançada, porque ele sabia que cura, restauração, renovação ia acontecer aqui nessa manhã. Ele quis até tirar minha voz. Ontem eu não estava conseguindo nem falar. Mas eu falei, pensei na minha mente, e se eu falar com o pastor? Eu falei, é isso que o diabo quer. Sabe o que o diabo quer? Que a gente desiste. E eu fiquei pensando sobre essa água derramada sobre os sedentos e sobre a terra seca. Sabe o que Deus me revelou, irmãos? Sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Que se enquanto a igreja não tiver sedenta por Deus, sede de Deus, sabe o que é você ter sede de Deus? Sabe, se você ficar, irmão, 1 dia, 2 dias, 3 dias sem comer, o que vai acontecer? Você vai ficar com fome e você vai estar jejuando. A fome vem e vai, vem e vai. Agora pensa ficar sem água. Pensa ficar sem água. Você morre. Você não aguenta. O corpo não aguenta ficar sem a água. Então há uma necessidade da igreja ser sedenta por Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo possa ser derramado. E sabe o que o versículo 4, eu nem falei do versículo 4 para você, né, Mayara? Põe ele para mim aí, por favor. Isaías 44, 4, por favor. E olha o que o versículo 4 me diz. O pastor nem deu esse, mas olha que coisa maravilhosa. Depois que a igreja estiver sedenta por Deus, depois que a igreja estiver cheia do Espírito Santo, depois que a igreja deixar de lado toda a sua necessidade e esperar somente no Senhor, e o Espírito Santo de Deus for como aquela água, sabe? Que vem derramando, que vem jorrando e vem lavando toda a situação, olha o que acontece. E brotarão como a erva, como um salgueiro junto às correntes das águas. Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, o que aconteceu quando Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém? Chegou para os discípulos e disse: ficarem em Jerusalém para que sejam revestidos de poder, do alto, de poder. Foi isso? Quando a igreja foi revestida do poder, lá Pedro, quando saiu para fora, o que aconteceu? 3.000 almas, não é esse, Adri, o nosso lema aqui da nossa evangelização? 3.000 almas foram ganhas para o Senhor. O Espírito Santo primeiro, depois as almas ganhas para o Senhor. Aqui está dizendo a mesma coisa. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Se nós formos cheios do Espírito Santo, a doença ela não vai ficar.
Você sabia disso, irmão? Se você for cheio do Espírito Santo, a dor não vai ficar, a depressão não vai ficar. Sabe por quê? Porque um dia eu fiquei assim. Só que quando o Espírito Santo de Deus fez morada dentro de mim, pastor, mas quando o Espírito Santo, essa água foi derramada sobre a minha vida, Marco, tudo foi mudado, tudo foi transformado. Quando eu cheguei, eu estava como aquela terra seca. Eu estava sedento, irmãos. Primeiramente pela cura, porque eu não entendia nada. Mas depois de um tempo, quando eu fui entender, depois de um tempo, quando a gente pegava, né, irmão Bruno, essa Bíblia aqui, para a gente poder nos jovens, era algo que me renovava a cada dia. Eu lia, eu deixava o Espírito Santo agir, eu lia, aquela palavra entrava no meu coração. Essa água que jorra ali, essa água que desce naquele peito ali, que faz brotar, é a água do Espírito Santo que desce sobre a nossa vida. E vai brotar, irmãos, e vai brotar, e vai dar ramos, e essas árvores vão crescer, irmão, vão dar frutos, irmãos. O nosso trabalho não é em vão, o nosso trabalho aqui não é em vão. Nós podemos ser pequenos aqui em quantidade, mas o nosso Deus que servimos, Ele é glorioso e poderoso e grande, irmãos. Eu escutei esses dias que o nosso Deus, Ele é maior de que tudo que Ele criou. O nosso Deus é maior que o universo que Ele criou. Ele é maior que tudo isso. Imagina o tamanho do nosso Deus. Não podemos limitar, não podemos deixar a nossa comunhão com o Espírito Santo rasa, sabe, baixa, fraca. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor está oferecendo o que ali? Derramar o que? Torrentes, rios. Irmão, rio não é um copo, é rio, é abundante, é algo grande. É isso que o Senhor tem para a igreja dele. É algo poderoso, é algo forte, irmãos, não é algo pequeno. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida nessa manhã. Para de limitar o que o Espírito Santo quer fazer. Para de limitar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. Ele quer que você cresça espiritualmente. Ele quer que você saia dessa situação. Mas muitas vezes nós ficamos ali armados e não deixamos com que Deus venha agir. Muitas vezes a água do Espírito Santo está sendo derramada e nós colocamos uma cunha para que ela passe direto, passe do outro lado, e ela não entre sobre você, e você não saia e não jorra aquela água de vida eterna. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E se você falar para mim assim, irmão, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é você ter amor pelo seu próximo. Ser cheio do Espírito Santo é quando você escuta uma palavra e essa palavra você deixa com que ela penetre no seu coração. Ser cheio do Espírito Santo é você viver a palavra que é pregada. Ser cheio do Espírito Santo é você ter coragem todo dia pela manhã, você acordar e pegar a sua Bíblia e abrir os versículos e ler os versículos. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, é você saber como jejuar para você agradar a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é amar o seu próximo, é estar do lado do seu próximo. Ah, mas eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo, mas eu queria falar em línguas. Então tá bom, irmão, busca, deixa essa água sedenta entrar dentro de você, irmão. Quem falou que você não pode falar? Quem falou que você não pode falar em línguas estranhas? Deixa a água de Deus entrar dentro de você.
Deixa a água do Espírito Santo brotar dentro de você. Sabe o que acontece com essa água, pastor? Ela contamina as outras pessoas. Essa água vai jorrando para o pastor, essa água vai jorrando para o Adriel, pastor Vanil, vai passando e isso vai enchendo a igreja toda. É a água do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo de Deus. Sabe quando eu vi? É algo tão interessante. Sabe quando eu percebi que eu tinha o Espírito Santo na minha vida? Foi um dia que o Bruno, meu filho, estava dormindo, não estava dormindo, acordou, estava acordado, e falou assim para mim: pai, eu não consigo dormir. E todo mundo dormindo, e ele é o que dorme primeiro. Deitou, dorme. Moleque novo assim, você sabe, está cansado, deita e dorme. Falei: por que você não consegue dormir, filho? Não sei, pai, não consigo dormir. Falei: então você vai dormir agora. Deita aí. Dá a mão. Senhor, repreendi todo o mal. Vai dormir. Dormiu, Bruno? Dormiu. Falei assim: poder do Espírito Santo. Ó, irmão, ó como é poderoso. Poder da oração, poder do Espírito Santo. Você saber que não é você, mas é algo dentro de você que está agindo. Não, a glória não é minha, a glória é de Deus, é Ele, é dele, é tudo para Ele. Mas Ele usa você como um vaso nessa manhã. Deixa essa água jorrar, irmão. Deixa. Não limita o Espírito Santo mais. Você quer receber uma cura nessa manhã? Deixa o Espírito Santo de Deus agir. E você vai ver se você não vai sair daqui curado pelo poder de Deus. Vai sair daqui curado. Porque o nosso Deus é esse Deus poderoso, que tem infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. O Senhor é poderoso, irmãos.